Olá pessoal, tudo bom? Dando um tempinho aqui enquanto o Instagram vai avisando que estamos ao vivo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o empreendedorismo na área da enfermagem, tá? Então, quem tiver interesse de nos acompanhar, não perca, porque toda terça e quinta-feira, às 15 horas, vamos estar iniciando uma live aqui ao vivo, com alguns temas voltados aí para o empreendedorismo na área da enfermagem, tá? O nosso tema, vamos trabalhando aí com o novo modelo aí para a enfermagem empreendedora, né? E aí vamos estar falando um pouco sobre as áreas que nós temos da enfermagem para empreender. Então, quem tiver interesse, pode estar nos acompanhando aí toda terça e quarta-feira, às 15 horas, toda terça e quinta, às 15 horas, vamos estar falando aí com temas variados dentro da enfermagem. Então, veja bem, quando a gente fala dos principais temas para empreender na enfermagem, o que eu preciso para empreender na enfermagem? A primeira coisa que eu preciso é querer, é o primeiro passo, tá? O primeiro passo é ter que querer empreender. E esse querer empreender, ele envolve o que, na verdade, né? Quando eu falo do querer empreender, ele envolve, de fato, a minha vontade de sair ali da estaca zero, de mudar, de buscar uma mudança. Significa que eu quero buscar uma melhoria, né? A partir do momento que eu não estou mais satisfeito ali com a minha atividade, né? Que eu não estou satisfeito com a posição que eu me encontro hoje. Então isso é muito importante. O empreendedorismo é para todo mundo? Não, não é para todo mundo, não é para toda enfermagem. É necessário que eu realmente tenha o desejo de mudar, né? Que eu tenha aquela chama, né? De querer buscar uma atividade diferente. E esse buscar essa atividade diferente é justamente isso, é aquele desejo de estar buscando novos caminhos, novos horizontes, estar buscando um crescimento pessoal, profissional e estar ali direcionando essa energia diante de uma nova oportunidade, né? Então, o primeiro passo eu tenho que querer. E, de fato, quanto que eu quero isso, né? Então, esse é o grande X da questão. Não é simplesmente eu falar assim, eu quero empreender, eu quero mudar de vida, eu quero ter uma oportunidade melhor, eu quero buscar novos caminhos. O só querer não é o suficiente, é o quanto que eu vou me empenhar para que isso aconteça, né? Então, quando eu realmente tenho um foco, quando eu tenho um direcionamento, quando eu coloco um direcionamento na minha vida, né, na minha vida profissional, quando eu direciono para aquilo dali, eu já meio caminho andado, já tenho pelo menos um norte de quais são os passos que eu devo percorrer para alcançar aquilo dali. E a partir do momento que eu decido, né, que eu tomo uma decisão, que eu falo assim, não, eu estou com a decisão tomada, então eu quero de fato isso daqui. Quando eu tomei essa decisão de realmente empreender, eu tenho que saber agora qual o setor, qual é a área que eu vou empreender, qual o caminho que eu vou estar empreendendo. Então isso é muito importante, né? Não é simplesmente o querer em si. Aí eu vou começar a pensar e definir agora qual é a área que eu quero estar empenhando aí para o empreendedorismo. Por que qual a área? Porque quando a gente fala da área que eu quero empreender, nós podemos empreender tanto na nossa área de formação, tá? Na própria enfermagem, como também em um outro setor que eu tenha interesse em estar empreendendo. Então, assim, quando fala de empreendedorismo na área da enfermagem, nós temos um leque gigante para ser trabalhado, né? Desde a atividade de home care, a atividade de clínicas, consultórios de enfermagem. Então, nós temos aí uma área bastante ampla para que eu possa estar direcionando as minhas energias, para que eu possa estar direcionando aquele meu foco para empreender. Então, a partir do momento que eu penso na área que eu vou estar me dedicando, aí eu vou começar a traçar meus planos e metas para atingir o meu alvo, o meu objetivo que eu quero com aquela atividade. Então, por exemplo, na enfermagem hoje, quando fala assim do empreendedorismo na enfermagem, né, já vou certinho para cá. Então, assim, quando eu falo do empreendedorismo na enfermagem, eu tenho que pensar o seguinte: quais são as áreas que eu, na enfermagem, eu enfermeiro, eu posso estar desenvolvendo e atuando aqui nesse empreendedorismo, né? Então, quando eu falo assim, eu enfermeiro vou começar
a direcionar. Eu vou pensar aqui em uma área específica para empreender. Então, assim, quando eu definir a área que eu vou empreender, eu vou começar a traçar os planos e metas. Então, por exemplo, eu posso empreender aqui no setor de curativos. Vou colocar aqui de outra vez. Então, assim, eu posso empreender aqui no setor de curativos, por exemplo. Posso, né? Então, o setor de curativos é uma área interessante também para que eu desenvolva aí as minhas atividades. Mas tem outras atividades também além de curativo? Tem, com toda certeza tem. Eu posso trabalhar aqui, né, e empreender na área de estética, por exemplo. Posso. Então, a área de estética é uma área também que está em ascensão, está em crescimento, né? É uma área interessante também para que eu possa estar desenvolvendo as minhas atividades. Eu poderia trabalhar também na área, por exemplo, de furo de orelha. Poderia. É outra área também que poderia estar empreendendo, que a enfermagem poderia estar empreendendo. Então, quando a gente fala do empreendedorismo da enfermagem, nós temos que pensar qual é o foco que eu vou dar para aquilo dali, qual é o setor, qual é a área que eu vou estar trabalhando e me dedicando para essa mudança, né? Para eu mudar de direcionamento. Por exemplo, eu de fato eu quero sair dos plantões, ter uma vida mais tranquila, sair um pouco dessa jornada noturna de trabalho, por exemplo. Estou cansado de estar na jornada de trabalho, ou eu simplesmente quero associar e aumentar essa minha renda, ter a possibilidade de ter uma renda extra, de ter uma melhora no retorno financeiro. Então eu vou buscar, através do empreendedorismo, buscar isso daí. Então nós temos uma série de setores para que a enfermagem ela possa empreender. Além disso daqui, nós temos as atividades de home care, temos as clínicas e consultórios de enfermagem. Então, por exemplo, eu posso atender e trabalhar lá, abrir um consultório de enfermagem e trabalhar, por exemplo, com amamentação, né? A orientação de amamentação. Eu posso trabalhar com orientação para as mães, no sentido de primeiros socorros para os filhos, né? O que fazer numa situação emergencial. Eu posso trabalhar também na área de na área de preventivo, né? Eu posso abrir minha clínica de enfermagem e estar trabalhando ali apenas no setor de prevenção, né? Coletar ali os exames, o Papa Nicolau, enfim. Posso trabalhar na parte de gestão, pode também. Então a enfermagem ela é muito ampla, né? Então nós temos uma gama, né, de um leque gigante para trabalhar no sentido do empreendedorismo, para sair da casinha de fato, para conseguir sair daquele meu pensamento voltado para único, exclusivo para um plantão, ou para uma atenção básica, ou para um setor privado, e começar a pensar em ter autonomia, em poder ter essa autonomia, em gerar essa autonomia, em buscar direcionar os meus passos, direcionar o meu horário, direcionar a minha clientela. Então isso é possível, e é possível conseguir aí também um rendimento bem interessante com essa área do empreendedorismo. Só que assim, empreender é fácil? Não, empreender não é fácil, né? Então assim, não adianta a gente querer chegar aqui e simplesmente querer tapar o sol com a peneira. Eu vou empreender e eu vou abrir aqui o meu negócio e no mesmo mês eu vou estar muito bem, né? É simplesmente eu chegar, abrir aqui as portas e automaticamente eu vou estar ganhando muito bem, melhor do que o meu plantão, eu vou sair do meu plantão, eu vou começar aí uma nova jornada e com isso eu vou ficar tranquilo, sossegado. Não é bem assim que a coisa funciona. Como qualquer área, qualquer situação que a gente se propõe a realizar, eu preciso, vou só puxar isso aqui para cá, tá? Então eu preciso aqui, de dedicação. Então assim, como assim dedicação, né? Então o quanto que eu estou disposto a me dedicar em determinado setor, naquilo que eu vou fazer. Então para-se um pouquinho comigo e pense, né? Eu como enfermeiro, quanto que eu me dedico no meu plantão, né? Então já parou assim para pensar? Eu tenho um vínculo ou dois trabalhistas, né, digamos assim,
e trabalho em 2 hospitais. Vamos colocar assim, eu trabalho em 2 hospitais e faço aí uma jornada de 24 horas. Né? Eu saio de um plantão noturno e entro no outro diurno em um outro hospital. Quanto que eu me dedico para que isso aconteça? Né? Quanto da minha dedicação, dos meus estudos, do meu direcionamento eu vou me dedicar para que eu realmente traga um plantão de excelência? Né? E muitas vezes a gente tem um desgaste muito grande e acaba não tendo muitas vezes aquele retorno que a gente esperava, aquela valorização que a gente esperava. Então, quando a gente fala aqui de dedicação, é necessário que de fato eu empenhe minhas energias aqui para essa dedicação. Se eu estou falando, por exemplo, de empreender na enfermagem, se eu estou falando de empreender em determinado setor, em qualquer setor que seja, se eu estou falando de empreender na enfermagem, de buscar um direcionamento, é necessário que eu me dedique a isso, para eu conseguir ter um sucesso, para eu conseguir ter um retorno daquela dedicação que eu estou tendo. E esse retorno, ele não é da noite para o dia, né? Ele vai depender muito do direcionamento, do quão eu estou empenhado para isso acontecer, né? E muitas vezes nós temos na nossa cabeça e queremos tudo de imediato. E na verdade as coisas elas não estão assim no imediatismo, né? Não é da forma que a gente gostaria que acontecesse. Às vezes eu penso em montar, em empreender, eu penso em montar um negócio, eu penso em ter uma autonomia. Muitas vezes eu penso assim, eu quero sair dos plantões, eu quero buscar e ser dono do meu próprio negócio, organizar minha carga horária, direcionar a minha vida de trabalho, mas muitas vezes eu não tenho a paciência, eu quero a coisa ela de imediato, né? E é necessário para que isso aqui aconteça que eu tenha a dedicação. Quanto que eu estou me empenhando para realmente a coisa acontecer, né? Existe uma grande diferença de simplesmente eu querer, eu tentar fazer, para eu chegar lá e realizar aquela ação. Então a diferença é muito grande. Uma coisa, eu vou tentar, eu vou ver se dá certo, vamos buscar esse direcionamento, vamos ver o que é que vai dar. Não, nós temos que entrar em determinada área para fazer, para realizar, para buscar um objetivo. A partir do momento que nós traçamos uma meta, um objetivo, um direcionamento, nos dedicamos para aquilo dali, nós temos uma chance muito maior daquele empreendimento ele ter um sucesso, daquele empreendimento ele ter um retorno, ele gerar frutos. Então é necessário que eu comece aqui a me dedicar. E quando fala de dedicação, nós falamos também automaticamente de foco, tá? Eu tenho que ter foco naquilo que eu estou desenvolvendo, né? Eu tenho que focar naquela atividade específica que eu vou realizar, porque senão o meu empreendimento ele não vai para frente, ele não vai gerar frutos, né? Então, a partir do momento que eu chego lá e penso assim, defino o setor que eu quero empreender, busco um direcionamento dentro de várias áreas que nós temos na enfermagem para empreender, eu defino aquele ponto específico que eu vou estar direcionando, e eu vou fazer o quê? Eu tenho que determinar, né? Eu tenho que ter foco naquilo dali que eu vou realizar. Acima de tudo eu preciso estudo, dedicação. Eu preciso estudar muito bem aquela área que eu vou desenvolver, eu preciso ser bom, ser referência naquela atividade que eu estou proposto a realizar, para que eu possa posteriormente ter o resultado, colher os frutos, né? E saber que esses frutos eles não é algo imediato, ele é algo que vai ser plantado. Então é necessário que eu plante lá a sementinha, que eu regue ela todos os dias, e conforme eu tenho cuidado, né, com aquela sementinha, ela vai crescer, desenvolver e vai trazer os frutos também para que isso aconteça, tá? Então, quando a gente fala de empreendedorismo, quando se fala de investir, de buscar um mercado novo, de estar buscando um direcionamento no empreendimento, não é eu achar que as coisas funcionam como um passe de mágica, não, né? Para a coisa acontecer, eu preciso estar me dedicando. Então, o primeiro ponto que eu tenho que ter é o quê? Eu realmente quero de verdade ou eu finjo que quero, né? Eu realmente estou disposto a sair ali da inércia ou de fato eu quero só
penso numa situação, mas não me dedico para que ela aconteça. Então isso é importante, né? Porque se eu simplesmente tenho um desejo, mas não empenho ali a energia necessária para que aquele desejo ele se concretize e torne realidade, ele vai continuar sendo um sonho. Agora, a partir do momento que eu paro, que eu defino as minhas metas, que eu tenho um foco, que eu direciono, a chance para que isso aconteça, ela é muito maior, né? A chance de que esse empreendimento ele gere resultados, ele se torna muito maior. Então, o primeiro ponto de uma enfermagem que deseja, que tem a vontade de empreender, o primeiro ponto é definir qual é a área que ele quer empreender. O primeiro ponto é esse daí. A partir do momento que eu realmente tenho a vontade, que eu falo assim, olha, para mim já chega, para mim não dá mais para continuar dessa forma, da forma que não está trazendo resultados positivos para a minha vida e eu preciso dar um novo direcionamento, né? Então, assim, se você enfermeiro, chega num momento que fala assim, olha, para mim não dá mais estar nessa jornada de plantão, estou cansado, né, de estar virando noites aí, e só quem faz os plantões noturnos sabe o quão é difícil, né, essa jornada nossa aí noturna de trabalho, e o tanto que é desgastante trabalhar em 2, 3 locais muitas vezes, né, nós temos muitos colegas nossos de profissão que trabalham em 2, 3 vínculos para conseguir ter um rendimento aí, para poder manter as necessidades básicas, aí, os gastos diários, e chega um momento que nós cansamos, né? Que o nosso corpo ele fala assim, olha, eu não estou mais aguentando, né? E aí quando chega esse momento eu tenho que chegar e parar e pensar um pouquinho, bom, e agora? Qual vai ser o direcionamento que eu vou dar, né? Até onde de fato eu quero mudar isso daí. Então, quando nós nos empenhamos para mudar, quando nós queremos, é o passo essencial para que a gente consiga atingir os nossos objetivos, o nosso foco e, a partir daí, começar a direcionar os próximos passos que desejamos seguir. Então, a partir do momento que eu quero, eu vou definir o setor que eu vou atuar, né? Dentro da área da enfermagem, nós temos aí um leque muito grande de atuação, e a partir do momento que eu coloco isso daí na peneira, né? Vou colocar isso dentro do funil e definir qual setor dentro da enfermagem que me chama mais atenção, que eu tenho uma maior afinidade, que eu consiga desempenhar melhor as minhas funções, aí sim, então eu já tenho um direcionamento, eu já quero realmente, eu tenho um direcionamento do que eu quero para a minha vida, eu já tenho um direcionamento de onde eu vou empreender, qual é o foco que eu vou estar direcionando, e a partir daí eu preciso me dedicar, eu tenho que estar com uma dedicação exclusiva para a coisa ela poder acontecer. É que nem eu disse anteriormente, não adianta, muitas vezes eu falo assim, eu vou lá e vou me doar, eu vou lá e vou ter foco ali nas minhas 12 horas de trabalho no plantão, 24 horas, quando se trata aí de 2 vínculos ou um plantão corrido de 24 horas, quer dizer, você tira aí 12 ou 24 horas do seu tempo para se dedicar exclusivamente para aquele plantão, para dar o melhor de você. Então, quão melhor você está dando para o seu empreendimento? Será que eu estou tendo foco para empreender aquelas 24 horas de fato no meu empreendimento? Para que ele consiga dar frutos? Então, isso é importante. Então, não é simplesmente imaginar que eu vou conseguir chegar sem ter foco, sem ter determinação, sem ter um direcionamento. Então, toda vez que eu penso em novas estratégias, né, principalmente falando do empreendedorismo, é necessário que eu trace metas, que eu tenha um direcionamento, que eu tenha foco naquilo que eu estou fazendo, para que eu possa trazer bons resultados, tá? Então, quem quiser saber mais um pouquinho a respeito dessa área do empreendedorismo na área da enfermagem, nos siga, nos acompanhe, porque toda terça e quinta-feira, às 15 horas, estaremos falando um pouquinho sobre o empreendedorismo na enfermagem. Até mais!